Fique conosco, porque eu tenho a certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Amados, creia que hoje é noite de libertação, de cura, de bênção sem medida sobre a sua vida, amém? Aquilo que você veio buscar, aquilo que você colocou no teu coração hoje, tenha certeza que o Senhor já olhou para dentro de você e já está preparando a tua bênção, amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós nos colocamos diante a Tua face nesse momento. Desde já, Pai, queremos Te pedir perdão pelo nosso dia. Pai, pecados que talvez fizemos e cometemos inconscientemente, aquilo, Pai, que talvez saiu da nossa boca, mas que não Te agradou, algo, Senhor, que falamos talvez contra o nosso próximo, uma fofoca, Pai, que saiu desapercebido. Pai, nós Te pedimos perdão, pensamentos, ó Deus, que não são os Seus. Pai, nós queremos Te pedir perdão nessa noite, porque queremos entrar, Pai, diante do Senhor com o coração puro, com a mente limpa, Pai, uma mente santificada pelo Teu Espírito. Pai, nós Te pedimos também que o Senhor venha ouvir a oração do Teu povo. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz nessa noite e, Pai, aprender a obedecê-lo, para daí sim, ó Deus, sabermos que o Senhor está conosco. Pai, queremos Te buscar, Pai, enquanto há tempo. Queremos, ó Deus, sermos obedientes ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que aquele que Te ama, obedece a Tua palavra, obedece às Tuas leis. Então, Pai, haja neste lugar, Pai, conforme a Tua vontade. Senhor, estamos aqui de coração aberto, porque precisamos, ó Deus, do milagre que só o Senhor pode fazer. Pai, o Teu povo que subiu à Tua casa nesta noite, veio, Senhor, desejoso de Te receber, de saber, Pai, qual é a Tua vontade para a vida deles. Então, Pai, não impeças, ó Deus, não impeça o Teu povo, ó Deus, de chegar até o Senhor. Meu Deus, nós Te pedimos, sabemos que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. Então, Pai, nós Te pedimos, não olhe para os pecados, que haja arrependimento nesse momento, para que, meu Deus, o Senhor possa estar, meu Deus, atento a tudo que for dito aqui neste lugar. Nós queremos, Pai, queremos Te sentir. Sabemos, ó Deus, que mesmo sem merecer, o Senhor continua nos amando. Sem, Pai, que mereçamos, o Senhor continua derramando da Tua presença na nossa vida, no nosso meio. Pai, e a Tua graça, Pai, tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos Te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Te agradecer, ó Deus, por mais um dia que tivemos em nosso trabalho. Alguns aqui, Senhor, passaram um dia difícil, mas estão aqui, porque sabem, ó Deus, a quem servem. Então, Pai, nós queremos, ó Deus, nesta noite, render a Ti o nosso louvor, render a Ti, ó Deus, o nosso coração. Queremos, Pai, atrair a Sua atenção para nós nessa noite. Então, Pai, não Te detenhas em operar em nosso meio. Pai, que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre o Teu povo que ora neste momento. Pai, faz aqui o milagre da transformação, faz aqui, Senhor, o milagre da renovação. Pai, traz libertação àquele que está oprimido, traz, Senhor, a libertação àquele que está cativo, aquele, Pai, que talvez Satanás já tem dominado a mente há muito tempo. Pai, aquele que talvez tem deixado com que sua mente seja dominada por pensamentos que não são os seus. Pai, que nesta noite haja uma limpeza espiritual no meio do Teu povo, e que cada um que aqui chegou, Pai, saia daqui hoje renovado e transformado pelo Teu poder. Nós cremos no Teu poder, cremos no Senhor. Então fica conosco, Pai, opera neste lugar, aleluia. Tu és santo, santo, santo. Vai dizendo, amado, vai dizendo: Senhor, eu Te agradeço, Tu és santo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus
sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amado, vá dizendo para o Senhor: Senhor, eu te amo. Pai, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo desde o momento em que eu nasci. Meu amado, o Senhor diz que desde que você era um amasso uniforme no ventre da tua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Você tem um nome diante do Senhor e é por esse nome que Ele te chama. Então nessa noite vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio no impossível. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o que sempre esteve aqui, o que sempre esteve comigo. Independente, amado, daquilo que você tem passado, independente daquilo que você tem vivido nos teus dias atuais, creia que isso não vai ditar o teu futuro. Não é porque você está passando um momento difícil que isso vai ser o seu futuro. Não, isso é uma fase, isso é um deserto do qual o Senhor te fará passar. Esse é um deserto do qual o Senhor vai te tirar. Amado, creia nas promessas do Senhor na sua vida. Creia em toda a palavra que já saiu da boca dele para a sua vida. Coisas que talvez já foram ditas a você há muito tempo e você talvez guardou no coração, mas as coisas do mundo sufocou de tal forma, talvez os problemas, as preocupações foram sufocando à medida que o tempo foi passando e você foi deixando de acreditar naquilo que o Senhor lhe disse. Meu amado, o Senhor, Ele não muda. A palavra que Ele manda para a sua vida não vai voltar vazia, vai prosperar. Então creia que aquilo que Ele te falou, coisas que talvez você já tenha deixado de lado, Ele ainda vai cumprir no tempo oportuno. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, muito obrigada, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Obrigada, Pai, porque suas palavras não passam, porque a tua palavra não erra, porque, meu Deus, é o teu poder que está sobre a minha vida. Meu amado, Senhor do impossível, Deus do impossível está neste lugar, Ele está na sua vida. Então creia que a palavra é dele, a última palavra vem dele. Não existe impossível, não existe nada demasiadamente difícil para o teu Deus. Então vai abrindo a sua boca, vai dizendo: Senhor, eu creio no teu poder. Meu amado, talvez você entrou aqui hoje pensando que as coisas estão difíceis, pensando que a situação talvez já teve um dito, já está acabado. Não, o Senhor é aquele que dá a última palavra. Eu não sei, talvez algo que você tem passado no âmbito de saúde, talvez algo que você tem vivido na tua vida financeira, aquela causa na justiça que talvez você tem buscado há tanto tempo e que está presa há muitos anos. Creia, porque o Senhor está dando livramento nessa noite. Creia que o Senhor já está te dando essa causa ganha em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que antes mesmo de pronunciar palavras a Ti, o Senhor já tem nos escutado
escutado e tem nos respondido. Tu és o Deus que não dorme, o Deus que não falha, e é esse Deus que nós buscamos e engrandecemos em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos desde já, para a glória do teu santo nome, Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus e dê para o Senhor uma linda salva de palmas. Assim, ó, na palma da mão, com alegria no Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. E esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, para Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Creia, meu amado, que o Senhor está neste lugar, amém? Você adentrou aquelas portas ali com fé? Com fé que você vai receber aquilo que você veio buscar? Se você entrou com alguma dúvida daquela porta para dentro, tire essa dúvida do coração agora, amém? Caso contrário, você não vai receber aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Tire a dúvida, lança fora o medo, que venha permanecer apenas a fé genuína no teu coração. Amém? Aquilo que talvez mais difícil da tua vida de resolver, aquilo que talvez tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz. Creia que o Senhor já viu e Ele está trazendo a resposta para você. Amém? Então somente fique firme na presença do Senhor. Fique firme na fé e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, para a glória do nome dEle. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Ah, Pai, nós queremos Te engrandecer. Senhor, nós queremos que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a boa palavra do Senhor. Pai, nós não conhecemos o Teu povo como o Senhor conhece.
É o Senhor, ó Deus, quem tem cuidado, quem tem levantado a cada um deles, no momento que acorda, até o momento em que vão dormir, é o Senhor quem tem sustentado. Meu Deus, então que nesta noite o Teu poder venha se aperfeiçoar na vida de cada um desses. Aquele, Senhor, que tem se sentido fraco. Aquele, ó Deus, que talvez quando se ajoelha para orar em casa, tem sentido talvez uma força tão contrária à oração. Aquele, ó Deus, que tem se ajoelhado talvez para orar e não consegue chegar ao fim de uma oração sem dormir, de tão fraco que talvez se encontra. Senhor, aperfeiçoa o Teu poder na vida deste. Aquele, ó Deus, que talvez tenha olhado para o céu e tem visto um céu de bronze, porque muitas de suas orações ainda não foram respondidas. Pai, nós cremos que com o Senhor não tem erro. Então, se houver um erro em nós, ó Deus, que o Senhor nos mostre, a fim de que possamos mudar, a fim de que possamos, ó Deus, tirar de nós tudo aquilo que tem te desagradado, a fim, ó Deus, de que nada possa, Senhor, nos diminuir em Tua presença, ó Pai. Que nada, Senhor, possa nos acusar em Tua presença. Nós queremos, Pai, ser santos como o Senhor o é. Queremos, ó Deus, um coração limpo, uma mente pura, um olho puro, ó Deus, porque nós cremos que sem essa pureza nós não podemos Te encontrar, não podemos Te ver. Então, Pai, estenda as Suas mãos para operar nessa noite, porque nós cremos no Teu poder, Senhor. Cremos que é o Senhor quem está conosco. Então, Pai, ouça a nossa oração. Tu és santo, maravilhoso, digno, tremendo é o Senhor. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca.
Senhor, nós cremos no Teu poder, eis-nos aqui, ó Deus, como terras secas. Precisamos, ó Deus, da chuva do Teu Espírito em nós, para que, Pai, a Tua palavra nos vivifique, para que, meu Deus, a semente do Senhor seja germinada em nós, aleluia. Pai, vem com Teu renovo para o Teu povo. Venha, Senhor, com uma chuva seródia sobre a vida do Teu povo, para que cada um possa dar bons frutos no tempo oportuno, aleluia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa, Pai. Queremos deixar, meu Deus, a Tua chuva, a Tua água, o Teu poder, a manifestação do Teu poder sobre nós, ó Pai. Lama serere kovare cantariada lama tere. Quando uma igreja ora, uma igreja vence. A igreja que clama é uma igreja poderosa, porque não há nada que abate uma igreja que busca, que ora, que clama, que invoca. Então vai chamando a presença dele agora, dizendo a ele: vem, Senhor, venha sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se você chamar a presença dele, vem. O poder de Deus, ele te toca, ele se manifesta sobre você. Meu Deus, estamos aqui em prol da nossa libertação. Olha para nós, para a nossa necessidade, Pai. Olha para cada pessoa que está buscando, clamando, pessoas que estão derramando as necessidades diante de ti. Alguém dizendo: socorre-me, Deus, socorre a minha vida, pois sem ti não somos
somos nada. Alguém está dizendo: meu Deus, estenda a tua mão e me salva também. Me salva, meu Deus, das adversidades, dos momentos difíceis, das situações complicadas, ó Pai. Vem com teu poder, Jesus. Tem liberdade nessa hora, Pai, pois nós queremos te conhecer inteiramente, queremos uma vida transformada pelo teu poder. Diga comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu coloco agora a minha vida diante do teu altar. Diga: tem liberdade, Deus, pois eu preciso de ti e do seu poder sobre mim, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Uma boa noite para quem está em casa também. Amém. Vamos entrar na palavra de Deus. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Hoje começamos uma campanha nova, né? Limpeza espiritual ali. E vamos invocar a Deus e o poder dele virá sobre as nossas vidas. Amém? Deus vai fazer uma limpeza sobre você. Amém? Já está bom de chuva já, não está, irmãos? Olhei de manhã ali, um pé d'água, 8 horas da manhã, vocês viram? Eu falei para Deus: está bom já, não precisa mais não. Já encheu o rio, já resolveu a necessidade. Né? Tem terra seca ainda. É verdade, estava cantando agora há pouco, né? Tem terra seca ainda. É isso aí, a gente vai chegar lá, né? Vamos encharcar. Mas aqui é judia pra caramba na igreja. 33, 3. Sandro que o diga, né, Sandro? 33, 3. Só para começar, irmãos, a ordem de Deus para nós é: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, Ele está nos mandando orar, não é? Invocar a Ele, chamar por Ele, clamar a Ele, buscar a presença dEle. E eu vejo assim, cada tempo que vai passando, as pessoas vão deixando de orar. Eu conversava outro dia com um menino aqui na igreja, e ele falava para mim: pastor, eu não sei orar. Eu falei: mas se você disser para Deus que você está falando para mim, você já está orando. É ou não é? Se você contar para Deus: Deus, eu não sei orar, estou aqui, estou perdido, não é? Não sei como entrar na tua presença, sair da tua presença. Eu estou perdendo meu tempo, correndo atrás daquilo que eu acho, que eu penso. Eu já estou orando, sim ou não? Já estou fazendo uma oração, já estou dizendo para Deus aquilo que precisa, contando a Ele as minhas necessidades. Só que quando eu deixo de fazer isso, eu estou perdendo um único canal, amém, de acesso que eu tenho ao meu Criador. Eu estou perdendo a única fonte de energia espiritual que eu posso ter para a minha vida. Ou seja, eu estou jogando fora a minha estrutura espiritual. E às vezes as pessoas não entendem. No mundo que nós vivemos, que é corrido, as pessoas sempre com pressa, e quando elas param, normalmente elas param acompanhadas do quê? De um celular na mão, um tablet, não é assim? Ou então às vezes até, muitas vezes um computador, mas algum dispositivo, um videogame, e tudo isso vai roubando ali o tempo que a pessoa tem, não é? Tem gente que ela começa a orar agora, e ela escuta um barulhinho e ela para. Eu já vi até pregador fazer isso. Ele para de orar, olha para o celular. Ele volta a orar, põe no bolso e vê. Mas é errado, porque ele está quebrando ali a comunhão que ele tem com Deus. Ele está interrompendo ali o momento dele de falar com Deus. Se fosse uma outra pessoa, ela até entende. Ela fala: olha, eu espero, né? Mas você vai deixar Deus esperando, você vai interromper um clamor a Deus. E às vezes fazemos isso. Tem pessoas que dizem que nunca oraram. Tem gente que diz: eu nunca orei, pastor, não sei. Uma senhora falou também, falou: pastor, eu não sou muito bom com esses negócios de oração, não. Eu gosto mais de ficar olhando, ver as pessoas orarem, clamarem, não é?
é aquelas pessoas que precisam, às vezes, até de um incentivo, de uma imagem, alguma coisa na frente dela, não é? Então, se ela não tiver isso, ela não consegue, precisa de algo palpável, não é assim? E Deus, Ele não é, você não pode viver uma vida assim. O que você precisa? Você precisa de ter um elo com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, amém? E algumas pessoas precisam realmente, se ela não vê alguma coisa na frente dela, ela não consegue buscar. Ou seja, eu preciso me transformar de uma forma que eu possa fazer o que Ele está dizendo, clamar a Ele, e Ele vai me responder. E aí eu queria mostrar agora alguns exemplos que o próprio Cristo nos deu, de como orar, quando orar, dos momentos que devemos orar. O primeiro exemplo está em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Vamos lá? Vamos aprender com Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Amém, igreja? Podemos ler? Diz assim: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda o quê? Escuro, né? Saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele fazia o quê? E ali ele orava. E aí diz depois assim, ó, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o disseram, todos te buscam. E ele diz, ó, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Ou seja, antes de Jesus executar o ofício dele, o motivo da qual ele estava ali, antes ainda dele se levantar, não é? Ele já estava pensando no quê? Na oração. Então ele se levanta, escuro ainda, cedo, muito cedo, e a Bíblia diz que ele vai para um lugar deserto, e ali ele começa a orar a Deus. Ou seja, antes de você fazer qualquer coisa, procura dar preferência um pouquinho para Deus, para buscar a Deus, para invocar a Ele. Às vezes nós damos atenção a tantas coisas, e às vezes deixamos o Senhor de lado. Amém? Dá essa atenção para Ele. Você tem alguma coisa importante para fazer? Ore antes. Você vai viajar, vai fazer um passeio, ore antes. Você vai começar a tua jornada de trabalho, invoca a Deus antes. Faça daquele momento ali uma prioridade para Deus. Outro dia perguntaram para mim, você não dorme não, pastor? Eu às vezes meia-noite estou mandando alguma coisa, dá 3 e pouco da manhã eu estou mandando a mensagem, aí dá 6 horas, às vezes ainda reforço, tem dia que eu mando 2, né? Aí perguntaram para mim, você não dorme? Não durmo, amém? Mas a prioridade é Deus, já que eu fiz para Deus, eu repasso alguma coisa. Mas você tem que buscar a Deus, não é verdade? Se você não busca, pode ter certeza, o dia fica complicado. Então Jesus, ele já amanhecia o dia fazendo o quê? E era Cristo, hein, irmãos? Não era qualquer um, era Jesus. Imagina nós que precisamos muito de Deus. Cristo, ele já era Deus. Agora imagina a gente. Sua vida não vai render sem oração. Aí um outro exemplo, está um pouquinho à frente em Marcos mesmo, 6,46. Marcos 6,46. Aqui fala que ele orava durante a tarde também. Amém? Acharam? Você estava em Marcos 1, vai para Marcos 6, versículo 46. Olha o que ele diz aqui, ó. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Ou seja, Jesus ficou em terra, mandou eles ir atravessando. Chegou um momento ali, a 4ª vigília, no caso da noite, então ele passou um bom tempo da tarde ali orando. E no final da noite ele vai em direção aos discípulos, e a Bíblia diz que ele ia até passar por eles. Só que aí eles veem Jesus, começa a gritar, não é? Pensando que era um fantasma. Jesus manda eles não se assustarem, que era ele que estava vindo, sem barco, né, irmãos? Fazendo o quê? Andando sobre as águas. Ou seja, para Jesus realizar o milagre, ele também foi orar. Foi ou não foi?
E aí a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Quando você busca a Deus, por mais que o caminho que você tem que trilhar seja impossível, seja complicado, Deus vai te dar capacidade para você andar sobre as águas. Amém? Tem muita gente que recebeu a capacidade, mas não tem essa coragem de ousar. Jesus, ele tinha por quê, pastor? Porque ele tinha um momento dele de oração. Ele tinha horário para orar? Orava de manhã, mas você também viu que durante a tarde, Jesus também tinha um hábito de orar. Amém, igreja? Lucas 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Esses exemplos é só o de Cristo, tá bom, irmão? Só de Jesus. Se Jesus fazia isso, é porque era importante. Amém? E aconteceu que naqueles dias, você estava em Marcos, o próximo livro é o Lucas, tá bom? Capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite como, igreja? Então nós vemos que Jesus orava de manhã, Jesus também orava no meio do dia, amém? E também às vezes Jesus passava o quê? A noite em oração a Deus. Dessa vez eu creio que ele estava orando para escolher os apóstolos dele, amém? Quais seriam os discípulos que estaria com ele. Ou seja, até para saber quem anda do seu lado, você precisa de orar. Só para concluir isso, versículo seguinte diz assim, ó, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu o quê? 12 deles, a quem também deu o nome de quê? De apóstolos. Ou seja, Jesus não fazia algo por fazer. Ele primeiro orava, clamava, invocava a Deus. Por isso que tudo dava certo, por causa do hábito de Jesus de ter essa comunhão com o Pai. Agora imagina a gente o que nós precisamos. Mas só Cristo não. Tinha um outro homem que ele tinha uma conduta parecida com a de Jesus. Se ele tivesse vindo depois de Jesus, eu diria até que ele imitava os hábitos de Jesus. Mas claro, ele esteve antes. Daniel capítulo 6, livro de Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Essa passagem, Daniel 6, 10, fala de quando houve um decreto que eles proibiram qualquer pessoa de buscar qualquer deuses que não fosse ali o Deus do rei da Babilônia. Ou seja, saiu um decreto e quem fosse pego orando seria jogado aonde? Na cova dos leões. Amém? Já pensou se hoje fosse assim? Terrível, né? Apesar que ninguém ia para a cova dos leões. O povo não quer mais orar. O povo não quer mais orar, né, irmãos? O leão estaria bem alimentado hoje. Vocês já pensaram? Não, mas o leão ia morrer de fome, irmão. Estava desidratado já, anêmico. Mas é verdade, ó. Se vai para a cova quem ora, não é? Ia ser, o leão ia morrer de fome, irmão. Ia estar tudo já passando fome, necessidade. Como é que é? Ia nada, ué. Ia para a cova quem orava a Deus, irmão. Não é quem não orava. O leão ia morrer de fome, irmão. Não é? Então diz ali, ó. E Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, a orar. Ora, havia em seu quarto janelas abertas, do lado de quê? De Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças adiante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, era um hábito deles, porque eles estavam como escravos na Babilônia. Então todos os moradores tementes, eles costumavam abrir a janela da casa deles, virada para Jerusalém, e ali eles oravam por Jerusalém, como até hoje tem esse costume, fala para você orar por Jerusalém. Então eles oravam, virado ali para Jerusalém. E ele fez isso, ele abriu a janela dele. Quando ele abriu a janela dele, estava evidente que ele estava fazendo o quê?
orando. Era esse o hábito deles. Enquanto muitos estavam com as suas janelas fechadas, Daniel não permitia jamais que alguma coisa fechasse a janela dele. Ou seja, a janela de Daniel nunca se fechava, estava sempre aberta. Ou seja, estava sempre em oração, sempre clamando a Deus. Era o hábito dele já antes, de orar 3 vezes ao dia. Mesmo com decreto, com risco de perder a vida, esse homem continua fazendo o quê? Orando. Quanto? 3 vezes ao dia. Pastor, mas precisa de tudo isso? Tem gente que é bobo, ele fala, não precisa de orar tanto. Vai orar tanto para quê? Para que a tua vida vá para frente, para que as coisas dê certo, para que teus caminhos se abram. Não é que Deus gosta que você ore, não é que Deus precisa da tua oração. Deus não precisa. Pastor, para Deus fazer algo na minha vida, Ele precisa que ore. Você precisa de orar para que a proteção de Deus ela esteja com você. Tem gente que pensa que a oração dela vai agradar a Deus. Ao contrário, vai trazer ali uma forma de proteção. Deus vai estar sempre voltado para a sua vida. Ou seja, se eu não orar, não vai mudar nada para Deus. Mas a falta de oração para mim vai se tornar aquilo que nós brincávamos no início. Vou me tornar uma terra seca, não é? Que uma hora vai estar ali totalmente desprezada já. Então eu preciso de invocar a Deus, eu preciso clamar a Ele. Eu preciso ter esse hábito que Daniel tinha, e aí sim eu vou vencer. Não preciso dizer o que aconteceu. Daniel foi jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz que quando ele foi jogado lá, Deus mesmo enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Alguns crentes dizem aí que diz que os leões procuraram Daniel e não sentiu o cheiro de carne nele, que ele estava tão na presença de Deus. É misticismo, é aquelas palavras que as pessoas usam de misticismo. Não tem nada a ver. Ele mesmo falou, Deus fechou a boca do quê? Dos leões. Ou seja, estamos cercados de leões. Estamos ou não estamos? Às vezes no trabalho, às vezes onde você mora, pessoas que não gostam de você, pessoas que não vão com a sua cara. Existem pessoas que, por mais que você até goste delas, elas não vão gostar de você. Por mais que você se importe, elas não vão se importar. Mas você precisa de proteção. Sim ou não? Foi o que Deus fez com esse homem. A Bíblia diz que ele foi lá e fechou a boca dos leões. Os leões passaram aquele dia com fome. No outro dia foram alimentados, não é? Quando foi corrigida essa imperfeição, aí a Bíblia diz que eles tiveram um banquete terrível, os leões. Amém? Um pouquinho mais à frente agora, vou mostrar Davi. Davi foi o homem que nunca perdeu uma batalha. Salmo 119, 164, versículo. Capítulo 119, versículo 164. Esse deveria ser o salmo que você tem que ler antes de jantar em casa, de almoçar. Amém? Tem que fazer desse jeito. Aquelas festinhas, quando o pessoal fala para você, discurso. Você fala, vou fazer um discurso para vocês. Vou ler um Salmo 119, né, irmãos? Já pensou? 2 horas lendo, né? Posso ler? Por que Davi era segundo o coração de Deus? Por causa disso. Por que Davi nunca perdeu uma batalha? Por causa disso. Ele nunca entrou numa batalha sem oração. Davi, ele nunca perdeu uma batalha nem na infância dele, por leão, por urso, ou então quando ele enfrentou aquele gigante, porque era um homem que ele tinha esse hábito. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua. Você para pensar, irmão, 7 vezes ao dia. Então, eu imagino que ele orasse a cada 3 horas. Amém? A cada 3 horas ali, ele parava e ele ia lá e agradecia a Deus. Já parou para pensar que nada é por acaso? Aquilo tudo que acontecia na vida de Davi tinha um porquê, tinha um motivo, tinha uma causa ali. Todos os homens que perdiam batalhas na história da Bíblia, você pode procurar ver, eles não oraram. O Josué, ele mandou o povo ir atrás de um povo fraco, o povo de Ai, que era a cidade pequena. Perdeu. Qual foi a razão daquela batalha ter sido perdida? Deus falou para eles o quê? Havia anátema no meio deles e não seria com eles. Mas eles só foram orar meio-dia, depois que eles já tinham perdido a guerra, fugido. E aí Deus falou, está aí prostrado por quê agora? Está chorando por quê? Israel pecou, ou seja,
Se Josué tivesse buscado a Deus antes, consultado a Deus antes, tudo aquilo teria sido evitado. 36 mortes teriam sido evitados. Assim é na tua vida também. Quando você tem o hábito de clamar a Deus, você nunca vai cair em cilada. Deus sempre vai te guardar. Logo, logo Ele te alerta de alguma coisa, alguma situação que está vindo, um pressentimento, que você acha que é pressentimento e não é, às vezes, a direção de Deus sobre a tua vida. Amém? Acho que o Cláudio falou para mim, né, Cláudio? Disse que uma vez você estava dirigindo, né? Igual um doido ali, disse que estava correndo igual condenado ali. E aí veio a sensação de que alguma coisa ia acontecer, né? Olha lá, disse que... Olha lá, aí você diminuiu a velocidade. Você vê, Deus ele trabalha, ele protege. Agora imagina uma pessoa que ora 7 vezes ao dia. Pastor, mas vou orar por quê? Davi orava para agradecer o juízo de Deus e da justiça que ele tinha. Deus nunca vai deixar, irmão, uma pessoa que tem esse hábito se perder. Deus vai guardar. Amém? Pastor, e os apóstolos oravam? Sim ou não? Sim, Atos 3, versículo 1. Vou mostrar alguns deles aqui para vocês, tá bom? Atos 3, 1. Pedro e João, o primeiro ali que eu vou pegar de exemplo. Claro, você vai encontrar alguns que você não vê falar que eles estavam orando. Eu nunca vi falar que eles oraram. Judas, já viu falar que ele orava? É um exemplo também, não é? Pastor, eu gosto do Judas na Bíblia, né? Alguém gosta do Judas? Não, né, irmão? Tomé também. Tomé não acreditava em nada, né, irmão? Quando Jesus apareceu, ele queria colocar a mão no buraco ali da lança para ver se era Jesus mesmo, que não acreditava. Faltava experiência com Deus para esse, não faltava? Então não é o exemplo que nós queremos aqueles que buscavam a Deus. Aí está lá, ó, Pedro e João subiam juntos à hora do templo, ou ao templo à hora da oração à nona. E aí diz ali, ó, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Ou seja, quando ele vê lá vindo Pedro e João, ele falou, ó, vou tirar dinheiro desses mercenários aí, não é? Deve ter pensado isso, como as pessoas pensam hoje. Deve ter pensado lá, vem lá os mercenários lá, não é? Não, é verdade, é o pensamento das pessoas. E aí ele chega e pede uma esmola, deve ter falado, eu já vou lá pedir dinheiro para ele. E quando ele pede, aí diz assim, ó, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles o quê? Alguma coisa. O que eles disseram? E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, era um povo que não tinha prata, não tinha ouro, não tinha riqueza. Hoje você vê igrejas, não é? Faraóicas, igreja que tem ouro, tem prata. Eles não alugam para a igreja vai e compra o prédio, não é assim? Eles não querem que a igreja faça tal coisa, a igreja vai lá e dá um jeito, porque tem poder hoje. Mas ainda tem Jesus, realmente? Ainda tem o poder de Deus? Às vezes o poder de Deus não tem. Eles tinham. Mas o que havia de diferencial nesses homens? Estavam no templo a hora da oração à nona. Ou seja, era um hábito de orar naquele período. E eles estavam indo lá também para buscar a Deus naquele período. É o que nós precisamos. E o que eles fizeram? Disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o que aconteceu? Tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, por causa da vida de oração, eles tinham de Deus. Amém? Talvez se preocupe muito com ouro, com prata, com as coisas dessa vida. Quando eu falo ouro prata, você pode pensar ali naquele trabalho. Tem gente que trabalha demais. Está dando resultado todo esse trabalho mesmo? Pastor, não está como eu queria. Talvez está faltando um pouquinho do quê? De dar um tempo para Deus.
de colocar até como uma regra, espera um pouquinho, eu vou ter um hábito de buscar a Deus. Quando coloca esse propósito no meu coração, irmão, tudo que você fizer vai render muito mais na sua vida. Deveríamos até dar o dízimo do dia para Deus, é verdade ou não é? Qual que seria o dízimo do dia? Qual que é? Quanto que é o dízimo de 24 horas? Quanto que é, Sandro? Você que é bom de conta? 2 horas e 24 minutos, né? Deveria ser esse tempo para Jesus. Não é 2 horas e 40, pastor? Não. 2 horas e 24 minutos. Amém? Deveria ser tirado isso para Deus. Mas às vezes nós não temos esse tempo. Dá 1 hora no culto, já começa a olhar aí. Não é? Claro, tem esse exagero, né, irmão? Até quarta-feira eu achei que passou um pouquinho do tempo ali. Quarta foi longo, né, irmãos? Mas foi benção, não foi? Eu falando aqui, depois ele assiste. Mas assim, não posso ficar preocupado com o horário, não é? Deveria dar pelo menos o dízimo do meu dia para Deus. Espera um pouquinho. Esse tempo eu vou entregar para Ele, para que eu possa também ver os sinais que Deus ele faz, que fez no passado, possa fazer hoje. Amém? Outro exemplo aqui também, a igreja que orava, Atos 12, do 1 ao 5. Então, Pedro e João oravam, a igreja, de um modo geral, eles tinham o hábito de orar, de buscar. Essa igreja, no momento de vacilo, um momento que eles acharam que não precisava de orar, perderam a Tiago, como nós já aprendemos isso aqui, e diz assim, por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu suas mãos sobre alguns da igreja, para o quê? Os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido e encerrando na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois do quê? Da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, era uma igreja que estava em atividade, uma igreja que orava. Hoje, talvez nós temos até uma igreja maior, com mais povo. Nós se juntar hoje o evangelho até onde ele está, é infinitamente maior do que aquele tempo. Amém, igreja? Mas será que tem o mesmo hábito? Às vezes não. Às vezes não tem o mesmo hábito. Está entendendo? Diz aí, eu vi dentro da igreja, que o missionário uma vez foi procurar aquele homem, o T.L. Osborne. E diz que o missionário chegou lá, sentou, falou para a secretária dele, eu queria conversar com o Osborne. Ele falou, está orando, missionário. Ele falou, posso esperar? Ele falou, pode. Mas às vezes ele passa aqui 1 semana, 2, 3 orando. Conseguiu entender? Aí ele teve que ir embora, né, irmãos? Ele ia orar, esperar o T.L. Osborne terminar a oração para falar com ele. Você vê como é que é? Não é acaso o que acontecia através daquele homem. Às vezes o que está faltando para a gente é isso. Com a falta de oração sua, talvez você está perdendo o teu Tiago, talvez está perdendo teus filhos, talvez você está perdendo ali teu casamento, talvez está perdendo a tua saúde. Deus não cura? Cura ou não cura? Se não me curou ainda, está faltando o quê? O que falta? Talvez nem a fé, talvez falta oração. Entendeu? Talvez só oração que seja que está faltando. Talvez eu tenha até muita fé, mas talvez eu não estou determinando, eu não estou orando, não estou repreendendo aquele mal. Talvez eu tenha muita fé que vai acontecer, mas eu nunca fiz isso. Não estou incentivando ninguém a jogar em loteria, não. Mas não tem aquele que fala assim, se eu ganhasse eu faria tal coisa. Mas jogou? Não, nunca jogou. Estou pegando exemplo, tá bom, irmãos? Não vai sair daqui e jogar, não. É Deus falando comigo, né? Não é nada disso, não. Amém? Mas estou pegando exemplo da brincadeira. Como é que você pode ganhar sem ter jogado? É impossível, não é? Você joga? Não. Então não vai ganhar nunca. Ou seja, você tem fé? Tem. Mas você ora? A Bíblia não diz que é a fé que remove montanhas. A Bíblia diz, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Ou seja,
A fé não remove a montanha, mas o que disser, ou seja, a palavra dele, que vai remover. Aquela igreja era uma igreja de oração. Precisamos hoje ter uma igreja de oração também. Amém? Outro exemplo aqui também, o Pedro. O Pedro tinha o hábito de orar. Atos 10, versículo 9. Tudo pertinho aí. Essa passagem fala de quando Pedro estava ali com fome, né, irmãos? Queria comer alguma coisa. E ele era aquele cidadão que ele não comia nada, só comia peixe, né, irmão? Só queria um sushi de vez em quando, né? Aí não tinha, irmão. Aí diz assim, no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, e mata e o quê? E come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus o quê? Esse é o motivo pela qual não é mais pecado você comer carne de porco. Amém, igreja? Como Deus mostrou para ele ali, mostrou para ele toda a sorte de coisas ali, foi para ele: mata e come. E aí foi o que ele entendeu depois. Aí não precisa nem terminar, Deus fez ele compreender. Mas tem muita gente passando dificuldade por alguma coisa, por outra. E na verdade Deus tem muitas coisas para nos revelar. Tem gente às vezes desempregado que diz: ó, aqui não tem emprego para mim. Eu já vi pessoas dizer que a cidade que ela mora não há emprego para ela. Talvez está faltando aquilo que Pedro tinha. Orava a Deus e Deus pode mostrar também, fazer vir um lençol do céu para ela e mostrar um monte de coisas que elas podem fazer. Amém? Coisas que Ele pode dirigir, que Ele pode dar entendimento, pode dar sabedoria, ou então que não seja ali a vida financeira, ou que seja qualquer área da vida dele, mas ele pode ser dirigido por Deus. Mas só vai acontecer se tiver um hábito de orar. Então esse apóstolo também era de oração. Outro exemplo é Atos 16, 16. O Paulo também era de oração. Amém? Acharam? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava graças, ou dava grandes lucros, né, aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fazia ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que acontece? Sai o demônio daquela mulher. Ou seja, Satanás, ele tenta te vencer com críticas, desestabilizando você, criticando, colocando ali talvez empecilhos, colocando ali em você tristeza, desânimo. E quando ele vê que não consegue, não há espaço na tua vida para isso, o diabo muda a tática. O que ele faz? Um elogio, não é verdade? E ninguém gosta de elogios, né, irmãos? Ninguém gosta do ego sendo massageado, gosta? Então o que aquele demônio fazia? Lá vem os santos homens de Deus, amém? Elogiando. Você imagina, para um homem de Deus é bom, não é? Está dizendo que ele eram santos homens de Deus. Só que o que acontece? Isso começou a acontecer com frequência. Então passavam os discípulos, elas gritavam isso. Você vê que tem um outro narrando ali, não é?
falando ali, nós íamos, né? E aí eu acredito que todos os outros estavam contentes. Acho que quando ele expulsou aquele demônio, alguns ficou até triste, né? Falou, nossa senhora, tão gente boa ela, né? Chamava a gente de santos homens de Deus. Só que a Bíblia diz que o Paulo estava perturbado com aquilo ali. O Paulo via aquilo ali, né? Mas por que está elogiando, né? Exaltando, né? Por que isso aí? E ele vai e repreende. Ele percebeu que aquilo ali era um ardiz de Satanás. Uma forma de Satanás trabalhar para poder arrumar uma brecha no coração deles. E ele vai e expulsa. Só que quando ele expulsou, o demônio saiu, criou uma revolta. Então, os senhores daquela pessoa que tinha um espírito imundo, o que eles fazem? Eles arrumam um jeito desses homens irem para a cadeia. Aí eu vou pular e vou direto no 23, tá bom? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com quê? Com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde? No tronco. Agora olha o Paulo e Silas. E perto de meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? E cantavam hinos a Deus. E os outros presos o quê? Eu já vi pessoas dizer que não orou porque não deu, porque aconteceu algumas coisas, porque algumas tragédias surgiram. Já viu alguém falar isso? Ah, eu queria ter orado, mas aconteceu aqui em casa tal coisa, virou uma confusão. Esses homens foram açoitados, eles apanharam, tomaram muitos açoites, não é? E aquele lugar que eles moram lá é quente, né, irmão? Aqui pra gente, num dia como esse, você tomar uma chicotada já arde, né, irmão? Você imagina onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles podiam estar ali tristes, chorando, lamentando, reclamando da vida. O que eles fizeram? Oraram. Não importa a situação que você esteja, o momento que você esteja vivendo. Se você realmente quer de Deus na sua vida, você precisa estar apto a isso. Parar e buscar a Deus. E resolve, pastor? Sim ou não? O que aconteceu? 25. E perto da meia-noite, não é? Eles estavam orando, e aí o que acontece, igreja? 25 só para a sequência ali. E de repente sobreveio um tão grande o quê? Terremoto. Mas por que aconteceu esse terremoto, igreja? Por causa do 25. Perto de meia-noite eles faziam o quê? Oravam. Tem muita gente preocupada com o dia de amanhã. Em vez de ficar preocupado ali, coçando a cabeça, incomodado, por que não entra na presença de Deus e ora? Deus pode mudar, pode acontecer um terremoto. As coisas podem mudar completamente de uma hora para outra. Pode ou não pode? Mas eu preciso ter esse hábito. E aí diz aqui os quais, aconteceu um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? De todos. Amém? Ou seja, não há cadeias para aqueles que vivem uma vida de oração. Não há prisão para a tua vida financeira, não há prisão para a tua vida espiritual, não há prisão para a tua saúde. Ninguém pode reclamar que a vida não dá oportunidade, que alguma coisa está atrapalhando. Porque esses homens, quando algo os aprisionaram, a Bíblia diz que eles oraram e as prisões caíram por terra. Amém? As minhas necessidades são apenas o quê? Falta de oração a Deus. Se eu orar, em algum momento também os alicerces vão ter que quebrarem, vão ter que se moverem e as portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o mesmo? Vamos orar também? Entrega o teu pedido para mim. Amém? Temos que ser fervorosos na oração. Se o de hoje não está pronto, entrega o anterior, o antigo que tiver com vocês, tá bom? Pode ser. Aí a semana que vem vocês já me entregam ali o da limpeza espiritual. Amém? Tá todos aqui? Cadê os outros também que foram trazidos aí? Pode entregar aqui para mim. Amém? Glória a Deus. Feche os olhinhos.
Levanta primeiro, né? A irmã Solange já estava ali, já com o olhinho já fechado ali. Deixa eu falar com vocês aí, estou vendo que alguns aqui gostam da Elisete. Pastor Elisete estará fazendo aqui a nossa Santa Ceia, deve estar até assistindo a gente, a Santa Ceia do mês de novembro. Ela faz tempo que queria vir, eu não estava deixando, e estava enrolando para ela não vir, aí conseguiu autorização. Eu estou falando que ela deve estar assistindo mesmo. Né? Amém? Então, na Santa Ceia de novembro, ela vai fazer aqui os 3 cultos de Santa Ceia. Amém? Convide lá quem vocês conhecem, que conheceu a pastora Elisete, e venha na Santa Ceia participar, e venha dar um abraço nela. Amém? É a última vez que ela vem, viu, irmãos? Daí para frente, nunca mais na vida, tá? Então aproveita essa. Estou brincando aqui. Fecha os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados, com o coração aberto para Deus, entra na presença dEle cantando com toda a tua fé, com todo o teu coração. Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custassem suas vidas, louvaram ao Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. No sangue de Jesus você foi comprado. Você é a descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. No sangue de Jesus você foi comprado. Você é a descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Pai querido e Pai amado, o Senhor é o Deus que atende ao clamor, Pai. Então nos ajude a orar como convém neste momento. Meu Deus, hoje é o dia de batalha espiritual. Hoje é dia de limpeza espiritual, ó Pai. E eu invoco agora o seu poder. Eu peço agora, meu Deus, entra com providência neste lugar. Meu Deus, que venha de todas as formas, como da campanha passada, como um fogo consumidor. Meu Deus, como um terremoto
terremoto na vida daquele a quem precisa, como uma porta, meu Deus, que venha a ser destruída e quebrada. Ah, meu Deus, manifesta-te, Pai, trabalha sobre a vida de cada pessoa agora, e nós entramos nesse momento, meu Deus, no embate espiritual. Isso é o seu momento de oração, de comunhão. É hora de você clamar a Deus, de invocar a Ele. Meu Deus, eu entro no embate agora e eu começo a dizer ao demônio: Satanás, vai saindo agora da vida dele, da vida dela. Meu Deus, começa a queimar agora do alto da cabeça a planta dos pés, e aonde houver um demônio encostado, sai daí, demônio, vai saindo daí, Exu, vai saindo daí, maldição. É você que entrou no relacionamento dela, dele. É você, demônio, que coloca aquela depressão, a opressão, que coloca aquele pensamento de morte. Eu sou contra você, espírito. Jesus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder. É do alto da cabeça a planta dos pés. A minha fé está unida com a sua, minha irmã. Vai mandando o mal sair, vai mandando Satanás soltar. Sai de dentro daquela casa, maldito. Vai saindo de dentro daquele lar. A oração não tem como fazer se você não abrir os teus lábios. Vai clamando agora, vai colocando Satanás para correr, vai mandando esse mal sair. Meu Deus, vai queimando lá dentro daquela casa. Alguém defendendo agora a casa dela, dizendo: Deus, na minha casa eu não aceito, essa maldição não pode entrar. Meu Deus, olha a oração desse homem, dessa mulher, essa pessoa que está pedindo: Jesus, muda, Jesus, transforma, Jesus, restaura. Meu Deus, aonde houver um demônio agindo, aonde houver uma maldição encostado, vem para fora dela amarrada agora. Vamos, demônio, você que diz ela é minha, ele é meu, o demônio que separa casal, que diz: se não ficar comigo, não fica com ninguém. Eu estou quebrando agora o seu domínio, demônio da incompatibilidade no casamento. Sai de lá, sai de lá, sai de lá. Vai saindo de lá, demônio da confusão. Coloca aquela briga, aquela desavença. Não aceita esse mal, mas não, vai mandando esse mal sair. Sai da mente dela, dos pensamentos dela. Vai saindo dos pensamentos dele agora, maldito. É você que colocou aquele câncer, colocou aquele caroço, aquele nódromo. Sai daí, nódromo, sai do fêmur dela, desgaste. Vai saindo da mente dela, aquela dislexia. Vai saindo de lá agora. Vamos, maldição. Eu estou dando uma ordem, eu estou te repreendendo. Os obreiros podem colocar a mão e orar, tá bom? Pode colocar a mão sobre a cabeça e orar. Vai saindo daí, maldito. Vai saindo daí, opressão. Vai bater em retirada agora. Meu Deus, eu quero fogo agora, passando do alto da cabeça a planta dos pés. O demônio que entrou faz 15 anos, 20 anos, o demônio que nunca manifestou, mas está escondido lá, dá um sinal que você está aí, maldito. Vai soltando agora. É o demônio que fechou a porta da vida financeira, fechou as portas do trabalho. Sai, sai. A ordem foi dada agora. Você não pode continuar, demônio. Você não pode prevalecer. Jesus, esse demônio que coloca o medo, que coloca o trauma, o demônio que está agindo nos pensamentos dele, nos pensamentos dela, eu estou dando uma ordem. É você que coloca esse mal-estar, que coloca essa opressão, que coloca esse desespero. Eu estou contra você, mal. Vai saindo de onde você estiver, vai pulando para fora amarrada agora. Jesus, eu não aceito mais essa maldição, eu não aceito mais essa opressão, e eu digo em nome de Jesus: pega tudo que é seu, os teus males, e sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Coloca as mãos sobre o coração e diga: Pai, toca no meu coração agora e restaura, Jesus, para que eu possa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Diga: ensina-me, meu Deus, a entrar e a sair da tua presença. Me ensina a ter comunhão com o teu Espírito Santo, Pai, e assim eu possa viver uma vida no mais alto nível, em o nome de Jesus. Vai orando a Ele agora. Já não tem mais demônio que te impede. Vai dando glórias ao Senhor. Shalamaduri dalamaterekovari.
Suriado ribalabama cherere covare canta cante canteri balabato rimalamama Isso é seu momento de comunhão, é o seu momento de orar. Vai invocando agora, vai chamando por Ele, vai pedindo a Ele: Deus, me limpa, me purifica, me transforma, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Isso, vai amando ao Criador. Ele é o Deus que atende, declare. Ele é o Deus que atende ao teu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que atende ao teu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu quero segurar firme nas tuas mãos. Diga: eu recebo, Deus, as tuas bênçãos e promessas em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar mais uma vez. Amém. Vamos encerrar a live também. Até domingo às 18 horas no nome de Jesus. Até lá.